Olá, estamos hoje aqui nos estúdios, na verdade no auditório da Escola Superior da Advocacia Geral da União, recebendo uma figura muito ilustre, muito respeitada na sua área de atuação, seja no direito do trabalho, seja no direito constitucional, o professor Manuel Jorge e Silva Neto, que tem uma trajetória brilhante, acadêmico da Universidade Federal da Bahia, na década de 80, início da década de 80, meados da década de 80, professor licenciado da Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Constitucional de uma nova geração, subprocurador-geral do Trabalho e, além disso, com incursões na Europa, seja em pós-doutorado, na Itália, na Reggio Calabria, não é, professor Manuel? Isso. Seja com uma passagem como professor na França, numa das universidades francesas, que o professor Manuel vai mencionar em instantes, e também com livro publicado, inclusive, na França, livro publicado em francês. Eu me refiro, já dei um spoiler, mas de qualquer modo, eu me refiro ao professor Manuel Jorge Silva Neto, que muito nos honra com sua presença aqui no Encontro com o Autor e que vai falar sobre a sua trajetória, sobre o processo criativo das suas várias obras, a principal delas, que está aqui, curso de Direito Constitucional, já na 11ª edição, sendo atualmente escrito em parceria com a Mariana Guimarães e Silva, que vem a ser sua filha e é professora também de Direito Constitucional. Sr. Manuel, seja bem-vindo. É uma honra, como eu disse, muito obrigado tê-lo conosco. E vamos falar inicialmente sobre constitucionalismo brasileiro tardio, mas gostaria que o senhor tecesse algumas considerações sobre o seu processo criativo, sobre a sua trajetória acadêmica, profissional, tanto na Procuradoria quanto na academia. Meu caro professor Souto, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui contigo na Escola Superior da Advocacia Geral da União. As suas palavras me fazem recordar do pensamento de José Engenheiros na Argentina, para quem, na vida, o mais efetivo é o afetivo. Muito bem. As suas palavras são carregadas de afetividade, e por serem carregadas de afetividade, são carregadas também de suspeição. Então, eu agradeço com muita alegria e muito prazer, inclusive intelectual, de estar aqui contigo nesse encontro com o autor na Escola da Advocacia Geral da União. Como você já pontuou, eu sou egresso da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, onde me graduei no ano de 1987 e para essa universidade retornei 17 anos depois como professor aprovado em concurso público, em primeiro lugar, de Direito Constitucional,
e em virtude da minha designação atualmente como diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, eu estou licenciado da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, desde que assumi a diretoria adjunta da Escola Superior do MPU. Eu esqueci desse detalhe extremamente importante da sua atuação já há segundo ou terceiro mandato, né, de direção, à frente, já com 2 procuradores gerais, 3 procuradores gerais da República, atuando como diretor adjunto dessa instituição co-irmã e de extrema relevância e importância no cenário acadêmico brasileiro. Professor Manuel Jorge, o constitucionalismo brasileiro tardio. Eu quero registrar que nós vamos falar sobre algumas obras do professor Manuel Jorge. Ele trouxe aqui 6 obras, ainda teve uma outra que ele não pôde trazer, está em Salvador, ficou em Salvador, tem poucos exemplares, mas o constitucionalismo brasileiro tardio. Eu gostaria que o senhor tecesse algumas considerações e nos dissesse o que motivou a elaboração dessa obra, né, o que lhe despertou na elaboração dessa obra e do que ela trata especificamente, professor. Obrigado, meu caro professor Souto. Constitucionalismo Brasileiro Tardio é uma das minhas 29 obras. Eu tenho 29 livros escritos, sendo que 2 originariamente escritos em francês. Esse trabalho, que foi publicado pela Escola Superior do Ministério Público da União em 2016, logo eu não estava lá como diretor, como gestor da escola, e ele tem um propósito muito claro e definido. Qual é o propósito desse trabalho, desse livro? É pesquisar e enunciar as razões pelas quais nós retardamos a consolidação da nossa cultura constitucional. Quais fatores impedem que o Brasil possa consolidar um apreço, um afeto, ou como diria Pablo Lucas Verdu, um sentimento constitucional? E eu, então, ao examinar aspectos históricos, aspectos econômicos, aspectos sociais e até antropológicos, é bom que se refira, há aspectos antropológicos muito importantes que nos distanciam da cultura constitucional. Por exemplo, quando o Brasil foi achado... Eu vi aqui que você, no indício, diz que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi achado. Eu vi isso aqui. Mas, por favor, continue. E eu utilizo isso, que é uma expressão utilizada por Darcy Ribeiro. Sim. Um dos maiores antropólogos, se não o maior antropólogo brasileiro. E um dado que nós precisamos compreender é que é necessário abrir as janelas do direito para a realidade circundante para bem compreender o direito. Então, entender as razões pelas quais nós não temos cultura constitucional, é necessário examinar fatores históricos e antropológicos. Um deles, por exemplo, é que quando o Brasil foi achado, aqui já viviam centenas de milhares, milhões de indígenas. Indígenas que foram praticamente dizimados por aquele que aqui veio. A par disso, nós vamos encontrar também que a colonização e o desenvolvimento da economia brasileira dependeu em grande parte da mão de obra negra escrava.
Então nós temos aqui dois componentes antropológicos muito importantes que nos afastam da cultura constitucional. Por quê? Porque os indígenas passaram a ter resistência no que se refere a tudo que provinha do exterior. Assim também os negros que vieram escravizados da África. E essa resistência dizia respeito às tradições, às roupas, à comida e não poderia deixar de ser ao direito também. Muito bem. Duas perguntas com relação a essa abordagem que você acabou de mencionar. Esse é um aspecto, o aspecto antropológico, etc., tal, que restou muito bem explicado, como sempre, como lhe caracteriza, né, a sua atuação como professor e tal. Agora, recuando não, avançando um pouco no tempo, quando nós nos deparamos, por exemplo, já no século XIX, ou melhor dizendo, perdão, já no século XX, pós-república, com as idas e vindas da República Velha, dos golpes de Estado, sejam eles efetivos ou tentados, Vargas em 30, ou mesmo antes, essa história política, essa pouca vivência democrática, de continuidade democrática, também é um fator que contribuiu, pouco mais, pouco menos, para o constitucionalismo brasileiro tardio? Com certeza. E isso, fundamentalmente, por quê? Porque, meu caro professor Souto, nós nunca quisemos ser republicanos. Esse é um dado. Com isso, eu não estou querendo dizer que eu sou monarquista. Não. Uhum. Não é isso. A única hipótese viável naquela época em que o Brasil buscou a descentralização política através da federação foi reconhecer que a federação estava vinculada à República, quando isso não é exato. Nós reconhecemos a existência de federações que não são republicanas. Nós temos a Austrália, por exemplo. O Canadá, o Canadá, que prestam todos os dois países aí mencionados por você, prestam contas à casa de um índice. Então, o que é que acontece? Houve a indissociabilidade da federação à república e o que nós queríamos mesmo era ser federações, federativos. O Rui Barbosa, inclusive, dizia isso. Né? Quer dizer, a derrubada de Dom Pedro veio pela resistência dele em implantar a federação. As lideranças, corrijam-me se eu estiver equivocado, as lideranças políticas provinciais queriam uma federação olhando para o norte, não é verdade? Como a federação não veio, o golpe de Estado veio e sucumbiu a monarquia sucumbe e implanta-se república e federação. Não é exatamente. Isso? Porque na época não se pensava em um sistema político que pudesse aliar a federação e a monarquia. E essa inconciliabilidade não é exata, é incorreta. Além disso, a sua pergunta reconduz a uma questão muito grave, muito séria. Qual é o repositório máximo em termos normativos da democracia? É a Constituição. E se não existe uma cultura de reverência, de apreço às constituições, é evidente que decorrerá disso aí também uma cultura de desapreço
aos princípios maiores que estão agasalhados no texto constitucional, colocando aqui à frente o princípio democrático. Então, a ideia de cultura constitucional é a existência ou a inexistência de cultura constitucional reverbera, determina efeitos não apenas no que se refere à proteção e efetividade de direitos fundamentais, mas também no nível de democracia que se pratica em um determinado sistema político. Agora, você não acha que pós-88, com a consolidação da autonomia do judiciário, né? Porque antes de 88 não se gozava de tanta autonomia, não se gozava de autonomia, com o crescimento do papel do STF, das ações de controle concentrado, até da ampliação, né? O surgimento da DPF, que infelizmente tem sido utilizado de forma muito ampla, você poderia estabelecer um divisor de águas do tipo avançamos, é tardio, né? O constitucionalismo tardio, como você bem moldurou, mas também nós de lá para cá nós avançamos um pouco, nós avançamos nesse aspecto do desenvolvimento constitucional. O tempo nos leva inevitavelmente aos avanços. Uhum. Embora a sociedade brasileira, de modo particular, e a sociedade mundial não é um fenômeno particularizado no Brasil, a questão da polarização política. E é inegável também reconhecer que essa polarização política, ela depois vem cobrar sua conta dos princípios democráticos. E aí é que devemos estar alertas e altivos para a defesa da Constituição e da democracia. Não há polarização, não há intolerância que possa ser exercitada ao custo dos princípios democráticos. Então, o que me parece é que a partir de um determinado momento em que houve no Brasil, mas não apenas aqui, mas no mundo de uma forma geral, uma polarização do contexto político, isso terminou trazendo consequências no âmbito da efetividade da Constituição e dos princípios democráticos. Vamos avançar para um outro livro, então eu deixo aqui de lado o Constitucionalismo Brasileiro Tardio e vamos falar sobre proteção constitucional à liberdade religiosa. Até antes de entrar nesse livro, você citou há pouco Darcy Ribeiro e me veio à memória que ele foi político, né? Um intelectual, antropólogo, escritor, senador da República, e que um entusiasta da obra gigantesca de um conterrâneo nosso, que é Anísio Teixeira, com a escola Parque, escola base, que ele implanta quando secretário de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é importante fazer esse registro. Mas esse aqui, professor Manuel, inclusive eu tenho esse livro, já o li algumas vezes e tenho já há bastante tempo, e estou vendo aqui Gana, Grécia, França, Finlândia, não ficou só na Europa, né? Haiti, Honduras, Guatemala, Iraque, Indonésia, Japão. O Japão é Estado laico, ponto, né? Dilo, o artigo 20 da Constituição japonesa. Por aí lá vai, Jordânia. É uma obra magnífica. Muito obrigado. Que o público, o leitor, os acadêmicos de direito, não só os acadêmicos de direito, também quem estuda antropologia, enfim, deve procurar conhecer, que está em 5ª edição. Eu tenho a 4ª, que é essa edição aqui.
Conte-nos mais sobre essa obra, professor Manuel Jorge. Quando é que surgiu a ideia? Como surgiu a ideia? O porquê dessa dedicação específica a um tema tão delicado? E eu gostaria, antes que eu me esqueça, que o senhor comentasse, eu estou chamando de você, senhor, isso não tem, né, diferença alguma. Gostaria que o senhor comentasse aquela ação proposta quando ainda o senhor residia em Salvador, a favor da manutenção das tradições, da rica e antiga tradição cultural, não só do estado da Bahia, como do Nordeste, até do Brasil inteiro, mas mais especificamente do Nordeste, no que diz respeito aos festejos juninos, aos festejos do São João, que eu acho uma ação muito peculiar, muito criativa, e eu tenho, inclusive, essa ação, eu pesquisei já há um tempo, gostaria que o senhor comentasse, pode ser antes, pode ser depois dos comentários sobre esse livro aqui, me lembrou porque São João é santo, ainda, e nós estamos falando de proteção constitucional à liberdade religiosa, muito embora a sua ação singular não me parece que não tem a ver com proteção constitucional de religião, não tem a ver, mas de tradição, de cultura, de história, não é isso? Por favor, esses dois assuntos. A questão do livro Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa surgiu de uma perplexidade minha na condição de professor de direito constitucional, na medida em que a Constituição formalmente protege o direito individual à liberdade religiosa, direito que também é protegido no âmbito dos tratados internacionais, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, todas essas duas principais normas internacionais protegem a liberdade religiosa, mas isso decorreu da minha perplexidade ao reconhecer uma distância enorme entre o que a Constituição determina e o que a realidade nos mostra. Ou seja... Isso desde Jorge Amado né? Há muitos anos, há muitas décadas que assim acontece. E eu me lembro de Jorge Miranda, em seu manual de direito constitucional, em um dos tomos, em que ele diz que o direito à liberdade religiosa é um direito ainda em questão. E basta observar, por exemplo, a profusão de feriados religiosos que existem no Brasil. Basta examinar, por exemplo, a posição de símbolos religiosos em locais públicos. Então, o que é necessário é reconhecer que a Constituição ela estabelece a liberdade religiosa com 3 grandes desdobramentos. É a liberdade de culto, a liberdade de crença e a liberdade de organização religiosa. Liberdade de culto, eu tenho a liberdade e o direito fundamental, individual, de expressar a minha adoração pela divindade do modo como eu entender conveniente. A liberdade de crença, eu tenho o direito de crer, mas eu também tenho o direito de não crer em absolutamente nada. E o direito à organização religiosa, eu tenho o direito individual de constituir segmentos religiosos. Então, o que se observa é que o texto dogmático formal da Constituição se distancia muito da realidade prática da vida cotidiana no que se refere à liberdade religiosa. E veja bem, meu caro professor Souto, eu sou católico, praticante. Todas as vezes que estou em Salvador, vou à igreja, à basílica, santuário do Nosso Senhor do Bonfim. E tenho a minha devoção, amo Deus, amo o Senhor do Bonfim,
sou devoto, mas isso não me impede de reconhecer que há um direito também que subsiste para aquelas pessoas que não desejem adorar o Senhor do Bonfim, desejem adorar outras divindades, ou que não desejem adorar divindade alguma. Muito bem. Muito bem. O senhor acha que o advento das redes sociais, a propagação, a proliferação das redes sociais, eu não quero entrar em detalhes, em nomes, isso e aquilo, mas pode ser que por conta da maior velocidade e amplitude das comunicações, da notícia, nós nos deparamos hoje em dia com intolerância aqui e acolá. Numa favela tal do Rio de Janeiro, no terreiro em Cachoeira, no estado da Bahia, que fica perto de Santa Amaro, terra de Caetano, Betânia. O senhor acha que, por conta disso, ou o senhor acha que, mais recentemente, houve um pico ou uma intolerância maior no que diz respeito à liberdade religiosa? O senhor identifica isso? Esse livro é de quando? Esse livro, a primeira edição dele é de 2010. Tá. É de 2010. Tá. E é inegável, meu caro professor Souto, reconhecer que após a explosão das redes sociais, a transgressão à honra alheia ficou muito mais fácil. Não há dúvida disso. Uhum. E é inegável também reconhecer que o exercício de direitos fundamentais no contexto das redes sociais tem sido feito sem limite, sem peias. Uhum. E isso termina, evidentemente, diante de um quadro onde o exercício de um direito é realizado de modo ilimitado, outro direito, inevitavelmente, vai ser atingido, porque há necessidade de harmonização de direitos. E as redes sociais, utilizadas de modo indevido, são um terreno fértil para a transgressão à honra, transgressão à liberdade religiosa das pessoas. Mas eu queria voltar à questão que o senhor me perguntou sobre a ação sobre os festejos juninos, que tem tudo a ver também com liberdade religiosa. Tem a ver com fundamentos da Constituição Econômica? Não, acho que não, né? Não. Esse aí ainda não. Ainda não. Eu ingressei com uma medida judicial que depois ficou conhecida lá no estado da Bahia como Ação do São João Sem Axé. Muito bom. São João Sem Axé. Isso dá até para estampar uma camiseta, né? São João Sem Axé. E essa tese seduziu muitas pessoas, inclusive alunos meus de graduação, na época da Universidade Federal da Bahia, que resolveram fazer uma passeata. Não sabia desse detalhe. Resolveram fazer uma manifestação dentro da universidade para o fim de apoiar a minha iniciativa de um São João Sem Axé. Que fique claro, o telespectador, quem nos assiste, desculpe ter interrompido, professor, a ação não é contra o axé. Nada a ver. Em nenhum momento. A ação é contra misturar ou suplantar, como na prática vinha acontecendo, o São João, as músicas juninas tão belas, né, tão peculiares, com o axé no São João. Essa era a finalidade da ação, que o professor Manuel pode explicar muito bem. Na verdade, está explicando. Caro Souto, na condição de membro do Ministério Público do Trabalho, o que eu tensionei naquela oportunidade foi buscar a proteção ao trabalho dos músicos que executavam as músicas de estilo tipicamente junino. Por quê? Porque as estrelas do Axé Music, que vendem da contestável margarina, passando por propaganda de financeiras bebida e aumentando alcoólica, o superendividamento da população brasileira, bebidas alcoólicas e tudo mais,
não impõe limites à expansão da sua música. Então, o que me parece é que isso termina ofendendo um direito fundamental de outro grupo que é vulnerável, que é o grupo que executa músicas de estilos juninos. Então tem tudo a ver também com a liberdade religiosa, porque na medida em que essa música é protegida, será protegida a tradição junina e será protegido também a causa de tudo aquilo ali, que é o festejo junino, os festejos de São João. Tá, mas então a causa, até por conta da sua atuação institucional, a causa primordial era econômica naquele momento, ou não? Era de trabalho, proteção ao trabalho. Proteção ao trabalho dos músicos que executavam a música específica daquele momento, daquela época do ano. E lateralmente a questão cultural também, me parece. Mas aí a questão cultural viria como um fundamento adjacente. Certo. Porque a Justiça do Trabalho não teria competência para julgar a questão relacionada a direitos culturais. A preservação. Nós centralizamos na proteção ao trabalho humano. Ao trabalho humano, entendi. E a repercussão foi enorme, né, professor? Foi. Muitos jornalistas... que eram fãs do Axé Music. Que eram fãs do Axé Music. Eles criticaram abertamente essa iniciativa e o fato é que muita coisa mudou depois disso aí. Não sou eu o único responsável por isso, mas eu posso dizer que muita coisa mudou. Né? Que bom, parabéns, que bom, muito importante. Bem, então, proteção constitucional à liberdade religiosa, o senhor faz aqui um passeio sobre alguns países, né? Fala de como ela se desenvolve, como se desenvolveu em outros países e, evidentemente, com ampla incursão no direito brasileiro. Inclusive, foi escrito, pelo menos o prefácio, a abertura aqui, a nota, a edição, na ilha de Taparica, no verão de 2008. É uma ilha majestosa, da maior baía do Brasil, que é a Baía de Todos os Santos, que fez aniversário recentemente, no dia 1º, porque de Todos os Santos, justamente porque Américo Vespucci passava naquele pedaço de chão e de mar, justamente no dia 1º de novembro, daí Baía de Todos os Santos, porque 1º de novembro é dedicado a Todos os Santos, inclusive na Europa é feriado em alguns países, né? Na Alemanha, na Bélgica, é feriado por conta o Dia de Todos os Santos. Aqui no Brasil não é. Bem, Fundamentos da Constituição Econômica é um livro de enorme importância também pelo tema. Veja que o professor Manuel é muito fiel à sua escolha acadêmica, né? Eu acho isso muito importante. Há muitos anos, professor Manuel, em Uberlândia, eu residi em Uberlândia durante muito tempo, comecei a lecionar lá, Direito Constitucional, um dia conversando com um juiz, que não era de Uberlândia, diga-se de passagem, e perguntei a ele, conversando e tal, eu perguntei assim, mas o senhor leciona o que ele fez? Tudo! Eu leciono tudo, entendeu? Tinha cursinho também. Eu disse, olha, que é um fenômeno, né? Porque realmente deve conhecer muita coisa. Mas fale-me, professor, Fundamentos da Constituição Econômica. O Brasil fez o Constituinte brasileiro fez uma opção muito clara na Constituição de 88 com a incursão, né, na economia, um tratamento. Lembro-me bem que a questão por exemplo, a telefonia estava lá, né, mencionada, inclusive monopólio do Estado e tal. Isso foi mudando. Então, por favor, comente sobre o livro Fundamentos da Constituição Econômica. Esse é um livro que trata de todo o caminho percorrido pelo constitucionalismo brasileiro até chegar a esse estágio
da Constituição de 1988. Que começa em 34, mais ou menos, Exatamente. ou não? Né, com o econômico? Exatamente. O nosso constitucionalismo começa em 24, 1800, né? Se algum estudante estiver assistindo, 1824, depois vem a Constituição Republicana de 1991 e a Constituição de 34, que tem essa abordagem econômica influenciada pela Constituição do México de 17 e de Weimar ou Weimar de 19, né, professor? A singularidade da Constituição de 1988 é que ela promoveu a divisão da ordem econômica e ordem social. Sim, boa. Porque, historicamente, nós sempre juntamos as duas. Ordem econômica e social. E bem sempre lembrado. a questão econômica vindo precedentemente ao social, como se a simbolizar que a economia pudesse estar anterior à questão da proteção social, quando eles são inegavelmente enlaçados. Então, esse livro, ele trata da ordem econômica da Constituição de 1988, mas ele trata também da doutrina do direito econômico. Porque para compreender a Constituição econômica, tal como ela se põe a partir do artigo 170, com os princípios gerais da atividade econômica, é absolutamente necessário compreender a teoria geral do direito econômico. No particular, um dos expoentes, se não o maior expoente do direito econômico, chamado Gerard Farjat, um francês, Gerard Farjat, que como que sintetiza o fundamento teleológico do direito econômico e até mesmo ontológico do direito econômico. Farjat disse que o direito econômico surgiu para proteger o capitalismo dos capitalistas. Muito bem. Interessante. De que período ele é, professor? Mais ou menos? Ele é do século passado. Século passado. Ele é o criador doutrinário do direito econômico, que é um ramo didaticamente autônomo do direito, que trata, por exemplo, das questões afetas à intervenção do Estado no domínio econômico. Foi o caso que eu me referi há pouco, né? A intervenção direta, quando o Estado atua através das agências econômicas do Estado, sociedade de economia mista, empresa pública, e também o planejamento econômico e o direito da concorrência. O direito da concorrência integra o direito econômico, embora esteja com uma certa relevância nesse contexto, tendo em vista que no modo de produção capitalista há uma importância crescente que deve ser dada à liberdade concorrencial. Que é o CAD que exatamente cuida aqui, né? Eu vejo aqui na página 123, professor, Gomes Canotilho adverte que o princípio da democracia econômica e social aponta à proibição de retrocesso social, né? Quer dizer, a preocupação do Estado em preservar os avanços sociais e o inserindo no princípio que é o da democracia econômica, não é isso? É verdade. Embora doutrinariamente nós tenhamos fundamentos bastante consistentes para defender a proibição do retrocesso social, o fato é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com o voto vencido do ministro Celso de Mello, já concluiu que não existe uma cláusula intangível que impeça o retrocesso diante de circunstâncias e de conjunturas diversas daquela quando a norma foi editada. Quer me parecer, professor Manuel, que, posso estar equivocado, que o nosso professor JJ Calmon de Passos trilhou caminho parecido, não com relação ao voto do ministro Celso de Mello, mas com relação ao entendimento do Supremo, quando da adoção pelo então governo Collor, de
confisco de valores depositados em bancos, lembra? E eu lembro que o professor Calmon sofreu muito desgaste com isso, com esse entendimento, que evidentemente faz muito tempo, nós estamos falando de 91, 90, 91, não é? 1990, 91, faz muito tempo e eu não me recordo em detalhes, mas, salvo engano, houve sim essa postura dele no que diz respeito a essa questão específica. Eu gostaria, professor Souto, de dizer algo a respeito de planejamento, porque o Plano Collor foi uma intervenção indireta do Estado no domínio econômico, através, quais são 3 modalidades: fiscalização, incentivo e planejamento, conforme o artigo 174 da Constituição estabelece. Só que um planejamento econômico, para ele dar certo, é preciso que os destinatários desse planejamento econômico acreditem que realmente esse planejamento vai dar certo. Então não é possível atacar direitos individuais e depois considerar que esse planejamento econômico vai dar certo, porque não vai dar. Esse planejamento econômico precisa ser assumido como algo credível pelos destinatários da norma econômica. Muito bem. Teoria jurídica do assédio. Esse é um tema extremamente atual, né? Creio que pouco enfrentado na doutrina brasileira, e se é muito enfrentado, tenho certeza que poucos com a qualidade desses que eu tenho aqui em mãos agora. Professor Manuel Jorge trata de um tema que ele mesmo diz que é algo muitíssimo interessante, aconteceu com o direito constitucional a partir de meados da década passada no Brasil, o início do processo destinado à concretização das normas constitucionais, e aí vem discorrendo sobre esse tema. Professor, esse é um tema muito delicado. Primeiro porque há uma cultura de assédio, que antes, espero não estar falando nenhuma heresia aqui, e não estou dizendo que era normal, mas que era, de certo modo, por uma cultura machista, né, com fundamentos antropológicos, digamos assim, era meio que normalizava-se, né? Não se dava respaldo à mulher, né, quando formulava queixa disso ou daquilo. Embora o senhor fale aqui de teoria jurídica do assédio, não é bem assédio feminino, eu coloquei mulher, o senhor fala assédio de um modo geral, inclusive o assédio moral, etc. Tal. Então, por outro lado, houve a necessária conscientização da sociedade e dos órgãos estatais no sentido de reprimir essa prática, mas também preciso ter muito cuidado na hora do julgamento, porque, enfim, pela delicadeza e pela sensibilidade do tema. Queria que o senhor nos falasse sobre esse livro aqui, que é o senhor até lista aqui: assédio sexual, moral, por competência, processual, religioso, racial e eleitoral, cada um deles com a palavra assédio na frente. Vamos lá, professor. Alguns deles, por favor. Professor Souto, antes disso, eu gostaria de lembrar aqui que há um dos grandes filósofos do século passado, Edmund Husserl, criador da fenomenologia, o fenômeno como objeto intencional da consciência. E Husserl dividiu todos os objetos que podem ser conhecidos em 4 mundos, em 4 grupos: os objetos naturais, culturais, metafísicos e ideais. Sem querer falar sobre os outros,
eu gostaria de registrar os objetos culturais, que são aqueles criados pela natureza humana para o atendimento de humanas necessidades. O direito é um objeto cultural. Logo, a construção jurídica que decorreu desse livro, Teoria Jurídica do Assédio, tem tudo a ver com a necessidade humana de explicar um comportamento que é inaceitável, porém habitualmente praticado pelos seres humanos. Definiu muito bem. Definiu muito bem. Então é por isso, mais uma vez, a perplexidade com que observei ao longo de todos esses anos na atuação como membro do Ministério Público e como professor de Direito Constitucional, me levou a escrever um livro sobre a teoria jurídica do assédio, enunciando, em primeiro lugar, os dados característicos e inerentes a toda a figura de assédio, como, por exemplo, comportamento prolongado no tempo, ato ilícito. Então, a partir daí, nós examinamos as figuras de assédio, que são por demais conhecidas como o assédio sexual, que já tem, inclusive, tipificação penal no artigo 216-A, o assédio moral, o assédio eleitoral, recentemente trazido pelo Ministério Público para combater as práticas discriminatórias ilegítimas que buscavam cercear o direito fundamental à livre manifestação política de trabalhadores. E eu trago também outros tipos de assédio, que são criações minhas, como o assédio por competência e o assédio racial. O assédio por competência é algo muito comum. E aqueles que estão me assistindo talvez se identifiquem a esse assédio. Quando é que acontece o assédio por competência? É quando o indivíduo, por ser muito bom, passa a ser destinatário de maior carga de trabalho sem que exista nenhum tipo de contrapartida em virtude desse trabalho realizado. Assédio por competência. Então existem empresas, e no serviço público isso é muito comum. Isso é muito comum. Há uma faixa salarial que é estanque, todos recebem o mesmo salário, mas alguns recebem o mesmo salário e recebem mais trabalho. Pela dedicação, pela competência. Pela dedicação, pela competência, pela lealdade, pelo caráter. Por estar sempre disponível, disposto a fazer. Muito bem, muito bem. Muito interessante. E o outro, o assédio racial. Nós sabemos que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, está na Constituição e é um comportamento abominável. E a figura do assédio racial tem a propriedade de tornar mais grave ainda o racismo praticado, porque trata-se de um racismo que se prolonga no tempo, como é específico de toda figura de assédio. Muito bem, muito bem. Então já falamos de 4 livros. Eu vou deixar o curso de Direito Constitucional para o final, por último, e vamos falar agora desse que foi escrito originalmente em francês. Ele é de 2018, me parece. Eu costumo dizer, professor Manuel, que na Bahia, da década de 70, início dos anos 80, mas na década de 70, melhor dizendo, no primeiro grau, chamava primeiro grau, hoje é ensino fundamental, salvo engano, no interior, eu falei interior da Bahia ou falei na Bahia, né? Na Bahia. Falei na Bahia, então eu vou refazer. No interior da Bahia, no ensino fundamental público, ensinava-se francês. Le soleil brille dans le ciel noir. Nunca me esqueço disso. Eu escrevi até um artigo sobre isso no Correio Brasiliense e tudo mais. Mas o francês foi tragado pelo poder do inoxidável dólar, não é verdade?
Enfim, mas nos fale sobre Les Constitutions Brésiliennes à l'épreuve, é isso? Exatamente. La Constitution Constitution brésilienne à l'épreuve des migrations au patrimoine alimentaire. Sim. Esse livro nasceu de uma especial predileção. Eu falo fluentemente inglês, mas falo também fluentemente francês. E a doutrina francesa tem uma importância fundamental na minha vida. Por quê? Porque a teoria constitucional é muito devedora dos franceses. Poder constituinte, por exemplo. Quem construiu inicialmente o poder constituinte foi o abade, Emmanuel Sieyès, que com o seu manifesto, que foi o verdadeiro estopim revolucionário em 1789 da Revolução Francesa. Mas esse livro, ele nasceu de um período que eu estive na França como professor visitante na Université François Rabelais, que fica num vale maravilhoso, que é um vale cheio de castelos medievais, e que eu passei quase 2 meses ministrando aulas e conferências nessa universidade, e alguns artigos e conferências que eu produzia originaram esse livro. Agora, de tudo que eu pesquisei lá na França, esse livro tem algo que é muito importante, por isso que consta aqui na capa como título. Patrimoine alimentaire. Patrimônio alimentar. Ali eu comecei a estudar e hoje o patrimônio alimentar está referido no nosso curso de Direito Constitucional. E o que é o patrimônio alimentar? É um direito fundamental construído dogmaticamente de modo inicial na França. Não sabia. A França que construiu o patrimônio alimentar. A partir daquela contestação francesa à utilização indevida do nome champanhe. Sim. A utilização indevida do nome champanhe. O fabricante de Prosecco. Exatamente. Todos os fabricantes de espumantes utilizavam champanhe. Só que champanhe é uma denominação de origem controlada dentro de um determinada porção do território francês. E por isso que a França caminhou passos muito mais rápidos do que o Brasil no que se refere ao patrimônio alimentar. Porque foi a fundamentação sobre o patrimônio alimentar, porque vinho, não apenas na França, mas na Europa de uma forma geral, não é tributado como bebida alcoólica. Vinho é tributado como alimento. Então, tem tudo a ver... Em homenagem a Baco. Tem tudo a ver com a questão do patrimônio alimentar, que não tem nada a ver com o direito social à alimentação. É algo diferente. É um modo de fazer específico o alimento. Por exemplo, na Bahia, nós temos um patrimônio alimentar, que é, inclusive, patrimônio já tombado, que é o acarajé. No Piauí, eles têm uma bebida que também já foi tombada, que é a cajuína. Que Caetano Veloso, inclusive, compôs uma música. Em homenagem ao... O que é isso? Isso é patrimônio alimentar. E nós devemos aos franceses o início desses estudos. Muito bom. Muito bom, muito interessante. E para concluir, você tem que frequentar a academia para pegar esse livro do professor Manuel Jorge, curso de Direito Constitucional, atualmente escrito, atualizado com a colaboração da professora Maiana Guimarães e Silva, que vem a ser filha do nosso querido Manuel Jorge, e é um livro em 11ª edição, já com 11 edições, não é isso, Manuel? Isso. É um livro da Lumen Iuris, que já esteve na Saraiva, lembro-me bem, e atualizado até 20 de dezembro de 23, com a súmula vinculante 59, e é um livro que eu tenho, que eu já o utilizei, é um livro de 1.300 páginas, quase 1.300 páginas, muito bem escrito, sem favor,
todos viram aqui a eloquência do professor Manuel ao falar, e isso se reverbera no trabalho também. Eu abro aqui a página 351, por exemplo, vejo menção à Lei Fundamental de Bonn no início, vejo, e mais em seguida, vejo menção à crise econômica de 29, a Franklin Roosevelt, ao New Deal, e em seguida Jorge Miranda falando sobre a Constituição de 1787, que só pode ser americana, falando sobre a Guerra de Secessão, etc. É um livro rico, sem favor algum, e que o professor Manuel Jorge vai nos falar agora. Professor Manuel, a primeira edição é de quando? 2008. 2008 a primeira edição. Está em 11ª edição. 11ª edição, exatamente. E nós vamos terminar essa entrevista amanhã de manhã, então. Não, faça um resumo aí. Seria um prazer. Uma alegria muito grande falar sobre esse livro, escrito a 4 mãos, com a professora Maiana Guimarães e Silva. É um livro que nós temos um cuidado muito grande com a atualização. Há questões que são introduzidas no livro e que são muito atuais. Nós já trazemos a ideia de constitucionalismo abusivo, do doutrinador norte-americano, que o professor Souto conhece muito bem, David Landau. Já trouxemos, inclusive na 10ª edição, o estado de coisas inconstitucional, com fundamento na Corte Constitucional colombiana, numa decisão da década de 90. Eu nem sei. Da década de 90, essa decisão. Foi abraçada aqui, exatamente, né? Na questão das do CONAMA, penitenciárias, né? O estado de coisas foi a penitenciária. A penitenciária. Foi a condição penitenciária. Acho que foi da Rosa Weber. Exatamente. Não é isso? Eu acho que foi. O Celso de Mello, não lembro, o Marco Aurélio. Acho que foi o Barroso. Que foi o relator, salvo engano. O ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator. E nós dividimos o livro em 3 partes. A primeira parte é Teoria da Constituição, no qual nós trazemos a parte de Constituição, propriamente dita, a Constituição, os conceitos, as concepções de Constituição, depois poder constituinte, interpretação, aplicabilidade das normas constitucionais e controle de constitucionalidade. Tudo isso na primeira parte, que é a teoria da Constituição. Na segunda parte, que é a parte de organização do Estado brasileiro, nós vamos trazer todo o exame da disciplina constitucional relativamente às funções estatais, que o Constituinte insiste em chamar de poder, mas o poder é uno e incidível, é indivisível. Mas em louvor, em homenagem à tradição constitucional, falaremos incluímos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E no final, a parte 3, a terceira parte do livro, direitos e garantias fundamentais, claro, os direitos materiais e todos os instrumentos processuais destinados a proteger esses direitos, como o habeas corpus, o mandado de segurança individual e coletivo, ação popular, ação civil pública, enfim. Professor Manuel Jorge, fazer uma pergunta aqui no âmbito do direito, no âmbito da história do direito, mas vai fugir um pouco ao que nós já estamos conversando há quase 1 hora, e que tem a ver com a Universidade Federal da Bahia. Qual a contribuição, professor? Ou como o senhor avalia? Acho que qual a contribuição não é nem uma pergunta adequada. Eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários sobre a trajetória ou a contribuição, voltando aqui, do professor Orlando Gomes, grande civilista, que, como dizia-se na década de 80, bebeu na fonte, pesquisou em livros, pesquisou na doutrina alemã e tal. Que comentário o senhor faz
grande autor, esquecido no resto do país? Acho que não, né? Que comentários eu faço? Eu falo porque é a maior referência do nosso tempo, quer me parecer. Tem Josafá Marinho também, tem Calmon de Passos, mas gostaria que o senhor comentasse sobre o estado o estado da contribuição baiana ao direito. Nós que já tivemos João Mangabeira, Teixeira de Freitas me assoprou agora aqui, o senhor sabe que eu fui líder sindical, o senhor também foi, e eu ia muito ao Rio de Janeiro e descia no Santos Dumont e ia andando para o Ministério da Fazenda, ter reuniões lá com os procuradores. E passava, é peculiar o Rio de Janeiro, né? O aeroporto no centro da cidade é muito peculiar, né? Então você desce com 800 metros, você está na sede da OAB, não sei se você já passou por ali, passa por baixo, tem um túnel no próprio prédio, né? Uhum. E aí a 300 metros do prédio você tem a estátua de Teixeira de Freitas, né? Que eu comecei, já conhecia evidentemente, né? Mas quase que me benzer passando ali sempre. E dia desses, eu perguntando a um grupo de advogados bem nutridos, sobre... Vocês sabem de quem é aquela estátua ali, a alguns metros? Ninguém sabia. E alguns sequer sabiam quem tinha sido Teixeira de Freitas. Uns sabiam, mas outros não sabiam. Então, eu comecei com o nosso civilista, Orlando Gomes, como dizia o nosso professor lá de Campo Formoso, Thomas Bacelar, Orlando Gomes da Silva. O que o senhor me diz sobre a contribuição? Tem a fundação lá também, né? A fundação funciona, professor? Como é? Tendo em vista o meu afastamento através da licença da Universidade Federal da Bahia, eu não sei o estado em que se encontra a fundação. Mas o que eu posso lhe dizer é que o professor Orlando Gomes, que eu infelizmente não tive o prazer de tê-lo como professor, quando eu ingressei na Universidade Federal, ele já havia se aposentado. Mas ele circulava Você deve ter visto alguma vez, eu vi. Isso, quando ele passava ali vai Orlando Gomes. Alto, exatamente. O professor Orlando Gomes é um homem de vida notável, um intelectual pleno, um homem que foi, inclusive, presidente do meu time de coração, do Esporte Clube Bahia. Não sabia. Foi presidente do Esporte Clube Bahia. Sabia que o Fernando Schmidt tinha sido, né? Fernando Schmidt foi muito mais recente. Muito mais recente, né? Muito mais recente. E o professor Orlando Gomes integra, sem dúvida nenhuma, o primeiro time dos grandes juristas já existentes no nosso país. E civilistas eu coloco Orlando Gomes e Teixeira de Freitas. Né? E esses integram uma pleia de juristas e de civilistas e de romanistas, como Silvio Meira, do Pará, sim. O grande romanista Silvio Meira. Então é necessário reconhecer o trabalho e o legado da inteligência de juristas como Orlando Gomes, como Teixeira de Freitas no direito civil, como Nelson de Souza Sampaio no direito constitucional, como Ademar Raimundo no direito processual penal, como Aliomar Balieiro no direito tributário, enfim, como Adalício Nogueira, baiano, ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal e professor de direito romano, de modo... Pedro Sampaio e as normas inconstitucionais, normas constitucionais não explícitas, como é que é? Materiais não explícitos,
Ele não Nelson criou... de Souza Nelson Sampaio. Sampaio, não é? Ele tem uma criação que agora me falhou a Redações memória. materiais implícitas. Implícitas, redações materiais implícitas. Que é uma teoria muito interessante, exatamente. Né? Que não é dele originalmente, mas me parece que é de algum autor europeu, salvo engano, e que ele desenvolveu e inclusive cita na sua obra seminal. Né? Ele tem 2 livros muito conhecidos, O Poder de Reforma Constitucional e o Fenômeno do Poder ou Poder Político. Alguma coisa desse Acho tipo. que o título é mais ou menos assim. Professor Manuel, nós já temos mais de 1 hora de conversa, agradabilíssima e muito de um aprendizado constante e crescente durante o tempo em que durou a nossa conversa aqui. Quero agradecer pela sua presença. O senhor é o 2º baiano que vem aqui. O primeiro foi o Vitor Trigueiro, que inclusive foi o primeiro entrevistado lá em 2023. E quero dizer que foi uma alegria. Parabéns pela trajetória, parabéns pela contribuição, né, por se preocupar em semear o saber, né, através dos seus livros. E fico muito feliz e tenho certeza que aqueles que nos assistem vão se informar bastante com tudo que viu e ouviu nesse tempo em que estivemos juntos. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a todo o pessoal de estúdio aqui responsável por esse programa Encontro com o Autor. Agradeço a vocês que nos assistem e gostaria de deixar um último pensamento aqui de John Stuart Mill. Pois não. E esse pensamento tem tudo a ver com a vontade de escrever, a vontade de pesquisar e a vontade de resolver os problemas jurídicos que são e que surgem. A fatal tendência humana para renunciar ao pensamento a respeito do que há muito não é duvidoso é a causa da metade dos seus erros. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. E com Stuart Mill e com Manuel Jorge, nós concluímos o Encontro com o Autor número 20 e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.